tudo que você está fazendo e presta atenção nessa aula para você que pretende passar no concurso do Banrisul. E a primeira coisa é entender o edital, tá? Eu vou fazer com vocês nessa aula várias questões vinculando os assuntos de informática, atualidade no mercado financeiro e vendas, tá? Que tá tudo relacionado. O edital do Banrisul tá de parabéns, porque a Sesgran Rio pegou o que tinha de melhor no concurso do Banco do Brasil, o que tinha de melhor no concurso do BRB e fez um edital só. Então, parabéns Banrisul, parabéns Sesgran Rio por um edital que realmente avalia conhecimento, para um edital que realmente quer colocar dentro do banco um servidor com ideia tecnológica. E não é mais aquela velharia do banco, cara, que você estudava milhões de aulas, né, de conhecimentos bancários, matéria. Não é essa a ideia, tá? Hoje o banco quer um servidor que tem uma instrução tecnológica, o cara que tenha a informação, o cara que tenha, por exemplo, conhecimento, né, de um desafio na era do banco, o banco na era digital. Então, e é principalmente, claro, para você poder vender. O banco é uma empresa, cara, o banco precisa vender. E para vender, o banco precisa de instrução tecnológica. Então, muito bom edital e não tem nada a ver com milhões de aulas que você tem que assistir. Não é essa a ideia, né? Antigamente, aqueles concursos velhos, né, cara, do banco, você tinha lá, comprava um curso, você tinha lá 300, 400 aulas, 15 aulas de uma matéria só. Não é essa a ideia, cara. Hoje o banco colocou um conceito que o candidato tem que estar preparado principalmente para entrar no banco, saber se comportar com a nova era digital, ter instrução, dar novidades, ou seja, qual que é o desafio na era do banco? Como que o Banrisul vai concorrer, por exemplo, com um banco digital, que é o caso do Nubank, que é o caso, por exemplo, do PagSeguro, que é o caso, por exemplo, do Banco Neon? Então, nesse sentido, candidato esperto, não é a velharia que você estava acostumado antigamente. Então, se você comprar um curso e ver lá 500, 600 aulas, meu Deus do céu, meu consagrado, você não vai passar. Por quê? Algo objetivo. Então, nessa aula, eu vou fazer com vocês algumas questões vinculando os conceitos de informática, atualidade no mercado financeiro, que não tem nada a ver, eu vou investir, não é isso, cara. Tá? Você vai entender a tecnologia, Open Bank, por que isso é importante? As fintechs, por que as startups são importantes? Qual que é a ideia, por exemplo, do blockchain, que está diretamente ligado ao Bitcoin, as moedas virtuais? É isso que você tem que entender. E claro que o conceito de vendas está ligado aos conceitos de tecnologia, porque hoje a tecnologia ela vai te auxiliar na tomada de decisões e você, com essa informação básica, você já está associando, já está acertando as questões no dia da sua prova, tá? Então presta atenção em mim e presta atenção na nossa frase. Não é a quantidade de aulas que você vai assistir, e sim a qualidade dessas aulas. O que interessa. Hoje, com pouquíssimas questões, você vai entender o conteúdo de informática, entender o conteúdo de atualidade no mercado financeiro e entender como isso pode ser utilizado nas vendas. Os assuntos estão relacionados, então parabéns edital, realmente um edital muito bem feito aí pela Sesgran Rio, né, representando o Banrisul, tá bom? Então vamos nessa. E para começar a entender as nossas questões, eu preciso que você entenda a diferença entre dados, informação, conhecimento e inteligência, tá? Eu vou explicar para vocês de forma simples, rápida e objetiva, legal? E eu não vou dar exemplos velhos. Antigamente tinha aquele exemplo velho, digitou e introduziu dados. Informação são os dados trabalhados, né? Conhecimento é o que fazer com a informação. Cara, não é exemplo velho. Você tem que ter exemplo novo, coisa da atualidade, coisa que interessa para sua prova. A Sesgran Rio não vai fazer uma prova velha que você está acostumado a ver em cursos por aí, cara. Olha só, pessoal, dados, matéria-prima, a gente sabe disso, ok. Vamos dar um exemplo novo, um exemplo massa? Por exemplo, você passou no concurso do Banrisul. Caralho, velho. Aí você vai trabalhar um mês. Aí, cara, passou um mês, você vai ganhar o seu salário. Pá, o que você vai fazer? Vamos fazer o exemplo do sistema bancário, tá? O cliente. Você vai entrar como cliente no site do banco, como cliente, tá? Você vai colocar login e senha. Para aquela função, o que você está introduzindo no site do banco? Dados. Então, quando você colocou o login e a senha, você está introduzindo dados no site do banco, cara, acabou.
Aí você vai lá e vê a sua informação. Qual que é a informação? É o seu saldo. Essa é a informação. Então, dados, quando você introduziu o login e senha para aquela função de ver o seu saldo, por exemplo, você introduziu dados, login e senha. O saldo é a informação, agora vem o conhecimento. E o conhecimento é a parte humana envolvida. O conhecimento é o que fazer com tanto dinheiro. O conhecimento é o que fazer com aquela informação, meu consagrado, minha consagrada, tá? Aí você vai pensar, meu Deus, o que eu vou fazer com essa informação? Já sei, eu vou investir, beleza? Eu vou investir. Legal? Então você vai fazer um investimento. O conhecimento é esse, é fazer investimento. Eu já sei o que fazer. Legal? Só que não esqueça, não adianta você saber o que fazer. Você tem que fazer isso com inteligência. Por isso, a última palavrinha aqui nesse contexto. A inteligência é você saber o que fazer, ter o conhecimento, mas fazer com inteligência. Não adianta você ter só o conhecimento e fazer sem inteligência. Então você não vai ter um valor naquilo. Por exemplo, você sabe que você tem que investir. Ok. Aí você vai lá e faz um investimento em uma empresa na Ucrânia. Fudeu, cara. Então nesse contexto faltou o quê? Inteligência, professor. Mas eu poderia investir na Ucrânia? Existe, claro. Mas para investir na Ucrânia, você tem que estudar. E hoje, inclusive, existem, técnicas, função tecnológica que pode te ajudar na tomada de decisões. Legal? Olha que maneiro. Por isso, hoje, a importância da tecnologia. Então, a ordem é essa. Presta atenção em mim. Dados, matéria-prima. Aí, quando os dados estão brutos, ele não tem muito significado. Aí tem a informação. O que é informação? Dados com significado, ou seja, são os dados trabalhados, aí surge a informação. Agora, a partir dessa informação, eu vou saber o que fazer com aquela informação. É o conhecimento. O que fazer com a informação. Só que eu tenho que fazer com inteligência. Não basta saber o que fazer, você tem que fazer com inteligência. Fechou? Então isso não é conteúdo que você pensa assim que é coisa velha. É conteúdo novo, conceito novo. Essas ideias, elas funcionam há muito tempo. Só que hoje a gente tem uma visão diferente da coisa, cara. Por isso a importância de fazer provas. Vamos nessa. E a primeira questão de hoje fala o seguinte, olha só. Preparação para o Banrisul. Com esta aula, bicho, você vai destruir já o conceito inicial para sua prova. Olha só, os conceitos de dados, informação e conhecimento são de grande importância no contexto de sistemas de informação. Claro, cara, dados, informação e conhecimento. Sobre eles, é correto afirmar que, com a minha explicação básica, já lidando com a ideia nova, você tem condição de acertar essa questão fácil. Então vamos lá. Olha só. Letra A. Não são necessários os dados para que se obtenha o conhecimento. Essa você pode gritar em voz alta na hora da prova. Horroroso! E por que está horroroso? Olha só. Sem dados não tem informação. Se eu não tenho informação, eu não tenho conhecimento. E se eu não tenho conhecimento, o que eu vou usar a inteligência? Não tem como. Então, é uma ordem. Para você ter informação, obrigatoriamente você precisa de dados. Para ter conhecimento, obrigatoriamente você precisa de informação. Então, tá errado a letra A, porque a banca falou assim, não são necessários os dados para que se obtenha o conhecimento. Ah, professor, não é necessário não. Basta ter informação, meu consagrado, minha consagrada. Para ter informação, você precisa obrigatoriamente dos dados. Então, é uma ordem, não é esse em prova, tá errado. Letra B. A informação é obtida acrescentando-se significado aos dados. É a nossa resposta. Letra B de bola. Hoje, por exemplo, pessoal, existem técnicas, por exemplo, de Big Data, que eu vou conversar com vocês. A ideia da Big Data, justamente, qual seria? Uma grande base de dados são funções de mineração de dados para procurar dados brutos espalhados por aí e trazer uma informação, ou seja, dar significado àqueles dados, principalmente para ajudar na tomada de decisões das empresas. Nós vamos ver isso, cara. Então, a letra B, ela está verdadeira, porque realmente a informação é obtida acrescentando-se significado aos dados, tá certo. Letra C. A informação é obtida a partir do conceito de conhecimento, é o contrário. Como que eu vou obter informação
né? Se eu não tenho dados. Então é uma ordem. A informação é obtida a partir do conceito de conhecimento. Tá errado. A informação é obtida a partir dos dados. E a partir da informação é que eu tenho conhecimento. Então, inverteu a parada, tá errado a letra C. E a letra D? O processo na tomada de decisão de um sistema de informação tem como base apenas os dados brutos. Tá errado, tá? Para tomada de decisões, você vai ter que ter o quê? A informação. A partir da informação, você tem o conhecimento. O que fazer com aquela informação? E claro que você tem que fazer isso com inteligência. Por isso que para te ajudar na tomada de decisões hoje, existem o quê? Existem técnicas, existem funções tecnológicas e existem muitas coisas. Tudo bem? Beleza? Que maneiro, professor. Agora eu estou entendendo a parada. Então não é um conceito velho, cara. É tudo muito novo. Por exemplo, vamos lá. Existe uma coisa que está no seu edital, claro, subentendido, que é a ideia do BI. O que é o BI? Inteligência nos negócios. E para você ter uma inteligência nos negócios, para ajudar na tomada de decisões. E o BI sempre existiu, né? Na época do Egito Antigo, cara, né? Lembra, por exemplo, lá no Egito Antigo, tava todo mundo lá, meu Deus, a gente está morrendo de sede, né? Lá naquela ponta não dá nada. Eu não sei por que quando eu planto alguma coisa na beira do rio Nilo, meu Deus, a coisa é muito boa, beleza, mas lá não dá nada. E agora? Cara, então conforme a coisa ia funcionando, qual que era a inteligência nos negócios? Cara, quando chove, eu consigo aproveitar isso. Se eu conseguir levar água para lá, vai dar certo. Isso é BI. Então, o que é BI? Inteligência nos negócios, claro. Isso existe a vida inteira. Então, o processo da natureza, você entender a natureza, já ajudava naquela época em uma sobrevivência para ajudar na tomada de decisões, cara, né? Por que plantar na beira do rio Nilo? Se eu fazer um dique, lembra que é um dique? Que era um canal, né, que eles levavam até em outras regiões para poder ter água. Então isso foi pensado, por exemplo, a lua influencia na plantação. Cara, então era para ajudar na tomada de decisões, ou seja, a inteligência nos negócios. Mas o termo BI mesmo, ele foi criado em 1980, cara, por um instituto de pesquisa. O BI está, claro, ligado hoje à tecnologia, inteligência nos negócios ligados à tecnologia. Então hoje o BI trabalha com uma forma de coletar dados, processar esses dados, analisar esses dados e ajudar na tomada de decisão. Por exemplo, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês muito tranquila. Existe uma diferença bem clássica entre dados, olha as provinhas de concurso, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês que vai ser massa, cara. Olha a inteligência da nossa aula, olha como você está evoluindo sem coisas velhas, tá? Qual a diferença, professor, entre, né, dados estruturados, olha só, dados estruturados, você vai acertar isso, estruturados, minha letra é muito massa, né, horrorosa, e dados não estruturados, vamos entender a diferença disso, tá? E quando você entende a diferença disso, tudo fica melhor na sua cabeça. Dados estruturados, cara, quando tem, por exemplo, um significado aqueles dados, tá simples de entender. Por exemplo, tá? Teve um concurso da Polícia Federal, que não foi a Cesgran Rio, foi a CESP, e a CESP colocou assim, né? Colocou uma questão, aí colocou assim, ó, nome, endereço, nome do pai, nome da mãe, CPF, e perguntou se aquilo era dados não estruturados. Estava errado. Imagine quando eu pego, por exemplo, uma informação que tem o nome da pessoa, o CPF da pessoa, o endereço da pessoa, o nome do pai e o nome da mãe. Isso são dados estruturados, cara. Por exemplo, tá? Quando uma empresa tem um sistema gerenciador de banco de dados, né? Todos aqueles dados estão estruturados. Imagine o seguinte, tá? Vamos dar um exemplo. Imagine que o Banrisul, você sabe que as informações bancárias são informações sigilosas, mas mediante ação judicial, elas podem, né, ser investigadas e assim vai. E aí a justiça chega e fala no Banrisul, olha só, eu quero, né, toda a movimentação bancária disso, desse cara. E o Banrisul dá de mão beijada para a justiça dados que são dados estruturados, são dados daquela pessoa com o horário, o cartão que ela utilizou. Então esses dados são dados organizados, são dados estruturados, tranquilo, maneiro. Só que existem os dados não estruturados, cara. E que são dados não estruturados, pessoal? São dados jogados por aí.
Por exemplo, ó, um comentário no Facebook, um vídeo no YouTube, uma curtida no Instagram, uma cutucada de alguém no Facebook, né? Uma pesquisa no YouTube, uma pesquisa no Google. Mano, isso são dados espalhados no mundo. E esses dados espalhados no mundo são dados não estruturados. Mas onde eu quero chegar? Esses dados não estruturados, né? Se eles forem analisados, muito analisados, eles podem ajudar na tomada de decisões. Então, na verdade, existem técnicas, e uma técnica muito legal para você entender nesse sentido, é uma coisa que bomba hoje, vai cair na sua prova, é a tão famosa o quê? Big Data. E o que é a Big Data? A Big Data é a quantidade de informação que o mundo tem, espalhado no mundo. A função da Big Data seria, né, função, pegar dados espalhados não estruturados, tentar juntar uma coisa e gerar uma informação para ajudar na tomada de decisões. Então hoje, por exemplo, pessoal, a Big Data aplica técnicas de mineração de dados que vai procurar dados espalhados no mundo, dados não estruturados, dados sem significado, e através daqueles dados não estruturados, estruturar aquilo e gerar uma informação. Isso pode trazer um valor para a empresa, tá? Então hoje, qual que é a ideia da Big Data? É justamente as empresas, né, procurarem tendências, procurarem funções. Por exemplo, quando, né, explodiu o Zika vírus no Brasil, o Google chegou na autoridade máxima no Brasil, que no caso era a presidente Dilma na época. Presidente Dilma, chega aí, minha consagrada, olha só. Presidente, né, lá em cima, né, nessa região do Brasil aqui, vai acontecer uma epidemia de alguma coisa. Ela, como você sabe disso? Mineração de dados, Big Data. Caralho. Então hoje, quando as pessoas têm, por exemplo, alguma dificuldade, elas vão procurar no Google. Então hoje a Big Data é isso, cara. É a mineração de dados para ajudar na tomada de decisões. Isso é muito legal. E uma coisa que você não pode esquecer, que isso está diretamente ligado ao conceito de vendas. Porque hoje o cliente não quer simples produto. Por exemplo, o que o Banrisul oferece, o Banco do Brasil oferece, né? O Bradesco oferece. Não é verdade, o Santander oferece. Então o que vai diferenciar, por exemplo, um banco de um outro hoje? Na maioria dos casos das empresas, o que vai diferenciar? Mano, é a experiência, né? É a experiência, é o contato, é o feedback, ou seja, é aquele atendimento praticamente personalizado. Então hoje o que faz a diferença nas empresas é a experiência, é o atendimento. Por isso a importância de você entender que hoje, para as vendas, para você ter uma empatia com o seu cliente, você precisa do quê? Você vai precisar de tecnologia, tá? E a Big Data vem especificamente para isso. Professor, com base nisso, eu consigo acertar algumas questões de concurso? Claro que sim, cara. E vamos partir para a nossa segunda questão. Presta atenção, tá? Usa a lógica. Olha a segunda questão. Olha só. Inteligência nos negócios. BI. Professor, BI existe a vida inteira? Existe. Só que em 1980 surge esse termo mais ligado à ideia, né, tecnológica mesmo, não é isso? Então olha só. BI refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações, que oferece suporte à gestão de negócios. É correto afirmar que uma das características de um BI seria... Qual que seria uma característica de uma inteligência nos negócios? Para ajudar na tomada de decisões. Então hoje, pessoal, né, o BI ajuda no conhecimento, o que fazer com aquela informação, cara. Né? Por exemplo, olha só. Hoje, imagine o seguinte, olha uma situação maneira para você ter uma ideia, tá? Você ganhou uma herança, né? Então você já tem informação. O que vou fazer com aquela herança, cara? Eu vou, por exemplo, criar uma locadora de fita cassete. Mano, velho, tá? Você vai criar uma locadora de fita cassete e você vai falir. Por que você vai falir? Porque existe hoje as grandes startups chamadas de unicórnio. Dá um exemplo de uma startup unicórnio ou uma big tech, sei lá, cara, Netflix. Cara, quem vai hoje numa locadora alocar um filme? Beleza? Então não tem condição, você não usou aquele conhecimento com inteligência, tá? Mas existe um caso
de um empreendedor que resolveu, né, ele morava aí no Rio de Janeiro, mais necessariamente em Niterói, e ele resolveu analisar os dados da cidade para ver o que montar. E ele analisou, usou Big Data, BI, para ajudar Big Data é uma BI? Claro, para ajudar na inteligência dos negócios. E ele minerou os dados, né, quem era a população de Niterói, e chegou em determinadas conclusões. E a conclusão, né, ou seja, aquela informação, aqueles dados trabalhados, ele chegou à conclusão que ele deveria montar uma locadora retrô, locadora de fita cassete, assim por diante, com um cafezinho, beleza, um ambiente legal. Cara, bombou, tá? Tá bombando a locadora. Por quê? Porque ele estudou e viu que a média de idade, né, ali daquela região era uma média superior, na idade mais avançada, pessoas mais ligadas ao cafezinho, pessoas mais ligadas à ideia retrô. Então, nesse caso, ele montou uma locadora em que aquele público mais velho frequenta diariamente, cara. Olha que loucura! Imagine você chegar e alguém monta uma locadora, você tá louco, ninguém vai alocar filme, mas ele estudou e aí ajudou na tomada de decisões. E hoje tudo é influenciado, por exemplo, tá? Na minha época, hoje eu tenho 40 anos, não parece, né? Parece uns 25, beleza. Mas na minha época ali de 20 anos, cara, 25 anos, não existia, por exemplo, barbearia. Era cabeleireiro, porra, né? Cabeleireiro, não tinha barbearia. Quem fazer barba, não tinha barba, tá? Só que aí, no decorrer, alguém inventou, cara, vou criar um negócio retrô aqui, com cerveja, beleza e tal, e a coisa bombou. Hoje, um dos maiores segmentos hoje são as barbearias, que tem a ideia retrô e a barba voltou com muita força, todo mundo fala que barba é maquiagem de homem, tirou a barba, fudeu, mas nesse sentido, cara, olha só, existem, né, funções para minerar os dados e ajudar na tomada de decisões. Então, olha a questãozinha aqui, pessoal, olha o que a questão falou. É correto afirmar que uma das características de um BI é definir um protocolo de comunicação entre clientes e usuários do sistema. Horrorosa letra A. O que é definir um protocolo de comunicação? Para conversar com o cliente tem que ser tal horário. Isso não é função do BI, tá? Letra B. Centralizar os dados de nível operacional em uma única planilha eletrônica. Horrorosa letra B. Olha essa situação, imagine você colocar todos os dados da sua empresa ou todos os dados bancários do Banrisul em uma única planilha, desesperador, horrorosa. Essa não é a função do BI. A função do BI é facilitar e não complicar. Letra C. Transformar os registros, ou seja, os dados, em informações úteis para o conhecimento empresarial. O que é o conhecimento? O que fazer com determinada informação. Então, a ideia do BI é ajudar na inteligência dos negócios, é ajudar na tomada de decisões, ou seja, ter uma gestão do seu negócio. É a letra C. Então, nesse sentido, olha só, as funções de BI é ajudar na inteligência dos negócios. E hoje, a cada dia que passa, cara, né, nós temos mais funções para isso, mais recursos para isso. Por exemplo, existe uma coisa, né, chamado de BI, Power BI. O que é o Power BI? Se você quer, por exemplo, investir em curso em tecnologia, vou te dar uma sugestão. Faz um curso de Power BI, cara, que é como se fosse Word, Excel, PowerPoint turbinado, tá? Ou seja, que não é um simples programa de planilha, não é um simples programa de apresentação. São recursos que vão te ajudar na tomada de decisões. E isso normalmente vai ser feito através de um painel chamado de dashboard. Na prova da Polícia Penal do Distrito Federal, na prova da Polícia Penal Nacional, tá? Eu lembro que a prova era tarde, aí eu peguei o meu Instagram, tipo meio-dia, a prova começava às 14 horas, e fiz um vídeo assim, ó. Olha o vídeo que eu fiz assim, ó. Peguei o Instagram, beleza? Peguei lá o Stories, aí eu fiz assim, ó, eu vou repetir o vídeo, tá? Vê se ajudou o candidato na hora da prova. Eu fiz assim. Olá pessoal, olha só, hoje a prova, ótima prova pra vocês, né? Hoje à tarde a prova do DPI, mas não esquece, tá?
Hoje o dashboard é um painel e esse painel vai ajudar as empresas, né, os órgãos públicos, na tomada de decisões. Então o dashboard é um painel, né, com relatórios específicos que traz um conhecimento avançado e vai ajudar a tomar de decisões. Uma ótima dica para quem vai fazer a prova agora à tarde. Consagrado! O que aconteceu à tarde, mano velho? Caiu o dashboard, tá? O candidato acertou de cara, porque hoje o dashboard é um painel com relatórios específicos justamente para ajudar na tomada de decisões. Hoje o painel do seu carro é um dashboard, cara. Você sabe quanto tempo você vai rodar até a gasolina acabar. Olha que loucura! Então, nesse sentido, sempre ajudando na tomada de decisões. Beleza? Que maneiro, cara! Olha a letra D. O dashboard permite conduzir a mudança de infraestrutura. Dashboard não, BI, né? Conduzir a mudança, deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem também. Vamos lá? Olha só, o BI é conduzir a mudança de infraestrutura computacional com base em equipamento. Viajou, tá errado, a gente já achou a resposta. Definir critérios de alocação de memória no banco, tá errado, tá? Hoje o BI é justamente conceitos para coletar informação e ajudar na tomada de decisões, porque o termo BI significa inteligência nos negócios. Então presta atenção aqui, porque vai ficar muito fácil o seu entendimento para a sua prova, tá bom? E hoje, galerinha, né, quando eu falo do edital de informática, é isso. No edital de informática tem inteligência dos negócios, a suporte à tomada de decisões, conceitos de redes sociais. Hoje, por exemplo, as redes sociais, elas são procuradas, elas são disputadas pelas empresas, claro, é uma forma direta de venda, O Banrisul utiliza as redes sociais para divulgar suas ações? Claro, meu consagrado, como assim, cara? Obrigatoriamente. E hoje, né, galera, as redes sociais faz parte do nosso dia a dia, é uma necessidade para a empresa, é uma necessidade para o Banrisul. E nada é mais impactante na sociedade, desde a Revolução Industrial até o surgimento das redes sociais. Qual foi a rede social que o brasileiro teve o desprazer de conhecer? Cara, o Orkut, fala sério, né? Mas veja bem, olha só, a coisa evoluiu. Então nós temos o conteúdo de informática maneiro. E a tecnologia, ela está ligada ao mundo financeiro, né? Hoje em dia uma empresa sem tecnologia não é nada. Por isso, né, cara, os empresários, os investidores, eles investem em startups. Professor, startup, início. Então, o que é uma startup? É uma empresa, né, ligada à tecnologia, promissora. Então, hoje os anjos do Brasil, quem são os anjos do Brasil? São grupos de investidores que investem em startups justamente para quê? Para ajudar, meu consagrado, aquela empresa a crescer, com base nisso ele ganha financeiramente alguma coisa. Claro, né? Ele compra parte da empresa. Então, exemplo de uma startup, só para a gente ter uma ideia. Se cuidado para não errar isso em prova, tá? Eu criei um cachorro quente aqui na esquina, aqui em Brasília. Então, aqui a gente tem o nosso estúdio, tem a nossa escola presencial aqui. E aí, o que vai acontecer? Eu vou montar um cachorro quente ali, meu consagrado. É novo, é ou não é? Sim, é uma startup? Claro que não. Não é uma startup, é um cachorro quente, meu consagrado. Mas eu posso, por exemplo, tá? Usar o meu negócio para facilitar com tecnologia, tipo assim, criar um aplicativo para as pessoas fazerem um pedido com as coisinhas que ela querem, a busca relacionada à entrega, né, por iFood. Isso agora é uma startup. Então, se você tem um projeto promissor com tecnologia, você tem uma startup. Tudo bem? Por exemplo, quando, né, o Nubank começou, ele tinha uma ideia de uma startup. Sim, é uma startup, né? Quando, por exemplo, o Spotify começou, era uma ideia de uma startup, claro, uma empresa ligada à tecnologia, é uma verdade. E normalmente essas empresas, presta atenção, olha para mim, normalmente essas empresas ligadas à tecnologia, elas vão brigar com a sociedade. É comum isso, tá? Porque a gente está acostumado com a ideia costumeira, né? Por exemplo, a máfia do táxi do Brasil sofreu com a startup no início chamado de Uber. Nossa senhora! Apesar que quando chega no Brasil já tá foda, né? Mas veja bem, nesse sentido, cara, sofreu muito. Então a máfia, caralho, agora a gente vai perder, tem gente fazendo nosso mesmo serviço, briga, tira e bomba. A própria Spotify, cara, Spotify brigou de
de tiro e bomba, por exemplo, com as grandes ideias da música, né? As empresas como a Sony, na época, a Sony falou, peraí, tá louco, mano, velho, tá? O direito autoral, beleza? Só que a gente entrou numa nova sociedade. Só que, claro, cara, que isso pode influenciar a sociedade e tem que ser pensado uma regulamentação para isso. Por exemplo, tá? Um certo dia, a população de Barcelona acordou. Quando acordou, o trânsito estava caótico, porque tinha 700 patinetes para lá e para cá. Meu Deus, o cara colocou patinete, tudo ligado por aplicativo. Isso era uma startup. E aí ficaram pensando, peraí, a gente tem que mudar isso. No começo isso é crime? Não, né? Porque se a gente parar para pensar que existe o princípio da legalidade, o que é o princípio da legalidade no direito administrativo? Você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, ninguém nunca proibiu isso, beleza? Só que aí tem que ser pensado, por quê? Porque toda a tecnologia, ela tem que ser pensada, regulamentada para uma sociedade moderna. Então as startups, elas mexem diretamente com um público específico, diretamente com a sociedade, que foi o caso do Uber, por exemplo, o caso do iFood, o caso do Spotify, entre outras empresas, tá bem? Vamos lá, então o que são as startups? Empresas ligadas a tecnologias. E o que são as fintechs? Fintechs, ou seja, tecnologia financeira. Tecnologia financeira, que é o caso, por exemplo, do banco digital. Professor, qual a diferença entre o banco digital e o banco digitalizado, meu consagrado? O Banrisul é um banco digital ou é um banco digitalizado? O Banrisul é um banco digitalizado, porque ele não é um banco nato digital, ele não nasceu digital. O Banrisul tem agência, o Banrisul nasceu com a ideia de papel, o Banrisul utilizava cheque, que é uma ordem de pagamento à vista. Então, nesse sentido, cara, o que eu quero que você entenda bem para a sua prova, tá? O Banrisul, assim como todo banco digitalizado, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, que tem agência, tem um grande volume de agências de funcionários, esses caras têm um novo desafio, que é o banco na era digital, que está no seu digital. O banco na era digital, o desafio dos bancos concorrerem com essas empresas de banco digital que não cobram, por exemplo, né, transferência. Não cobra transferência bancária. O Pix veio revolucionando essa ideia de não cobrar também. Então, nesse sentido, qual que é a conclusão que a gente chega, tá? Que existe um desafio para o banco, que é o caso, por exemplo, do banco da era digital. Eu falo, né, com muita propriedade. Na época, por exemplo, as famílias, o gerente do banco, famílias que tinham dinheiro, né, numa certa situação, até que não tinha, o gerente do banco era um parente familiar. Era um parente mesmo. O cara tava ali todo dia, sabia a sua conta, beleza? Depois o cara montava, né, algo para emprestar dinheiro, né? Ele virava agiota, por quê? Porque ele conhecia todo mundo. Só que hoje, cara, qual é o desafio do banco? Como humanizar a conversação, né? O contato entre cliente e banco, sendo que o banco precisa, a cada dia que passa, um trabalho mais personalizado. Hoje a ideia é personal. É igual quando você compra um curso, né? Mentoria, né? Quantos alunos tem na mentoria? 50 mil. Não é mentoria, caralho, tá? A mentoria é um caso, um mentor mesmo, né? Então, a cada dia que passa, precisa desse contato. E uma das coisas que é uma necessidade hoje para a era do banco, um desafio, é criar o seu assistente pessoal, meu consagrado, que está no seu edital, tipo a inteligência artificial cognitiva. O que é inteligência artificial cognitiva? É você ter um assistente pessoal ligado a você, que é o caso, por exemplo, da Alexa. Lembra da Alexa? Deus do céu, Alexa, né, cara? A Bia do Bradesco, cara. A Bia chegou lá, tudo bem, não sei de nada, mas eu posso aprender. E através de heurística, através de comportamento, ela aprende com você. Beleza? Então já parou para pensar que hoje a inteligência artificial é utilizada em tudo? A mineração de dados é utilizada em tudo? Por exemplo, tá? Você está acostumado a todo dia acordar de manhã no Rio Grande do Sul, pá, ir lá comprar sua erva do chimarrão, todo dia, belezinha, tá? Certo? Você gasta todo dia ali 10, 15 reais. Certo dia você gastou 80 reais. Então o banco pode bloquear essas transações? Pode, porque existe algo costumeiro, existe uma heurística que é um comportamento. Então tudo isso ajuda na tecnologia da informação contra fraudes. Então existem, né, as fintechs, que é justamente, né, a tecnologia ligado à ideia do financeiro, que é o caso do Nubank, que é o caso, por exemplo, do PagSeguro, que são programas que investem em moedas virtuais, né? Existe, por exemplo, Foxbit. Foxbit é uma fintech, né, que é uma empresa que você consegue fazer o meio de campo para você comprar
as suas moedas virtuais. Por isso, pessoal, o que está acontecendo o quê? Está acontecendo uma transformação digital. Está acontecendo uma transformação digital de uma forma geral, beleza? Então, nesse sentido, fintechs, ou seja, tecnologia ligada obrigatoriamente ao financeiro. Startup é qualquer segmento comercial do mundo. Vender uma apostila, vender uma cadeira, qualquer coisa que envolva tecnologia, beleza? Então, olha a questão número 2. E a questão número 2, a banca falou o seguinte, olha só. Analise as afirmativas, acho que é até a 3 essa questão aqui, né? É a 3, tudo bem, 3, tá? Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Olha só. O conceito do termo fintechs surgiu do inglês financial, tecnologia boa, tá? Esse conceito diz respeito a grandes empresas que investem em departamento específico de tecnologia de informação no setor financeiro, com a finalidade de adquirir soluções rápidas, eficientes e inovadoras. Tá errado! Por quê? Porque em nenhum momento as fintechs está diretamente ligado a grandes empresas, não é isso? As fintechs, pessoal, é qualquer empresa ligada ao mundo financeiro, cara. Que não quer dizer grandes empresas que vão investir naquele departamento de tecnologia da informação, não é isso. O banco digital, quando surge, ele é uma fintech. O que é uma fintech? É um aplicativo, é um programa ligado ao mundo financeiro. Não é uma empresa que investe em tecnologia. É uma empresa que tem o conceito de trabalhar no mundo financeiro. Então tá errado o item número 1. Olha a questão número 2 aqui, mais uma maneira para sua prova. As startups são empresas inovadoras, boa, que ainda estão no estágio inicial, boa, mas tem grande potencial de crescimento rápido, boa, e estão necessariamente ligadas ao setor financeiro, tá errado. Aí não é startup, meu consagrado, aí são as fintechs, tá errado. 3. As fintechs e startups geralmente não possuem um grande custo com estrutura física. Geralmente, realmente não, né? Não é uma regra, tá? Mas normalmente as startups não precisam, ou as fintechs, de uma estrutura física enorme. Por exemplo, o banco digital. Por que o banco digital consegue não cobrar, né? Consegue viver mesmo não cobrando taxa para transferência? Cara, não tem agência. Não tem aqueles milhões de funcionários que o Banrisul tem, por exemplo, que tem necessidade agora. Beleza? Ah, beleza, então, legal, então consegue economizar? Sim. Então, olha só, as fintechs, startups não possuem um grande custo com estrutura física, geralmente, tá? No entanto, devido a esse estágio inicial e a sua consequência, falta de estrutura, seus preços costumam ser mais caros. Tá errado, meu consagrado. Pelo fato, né, de não ter essa infraestrutura tão grande, os preços costumam ser mais baratos, que é o caso, por exemplo, né, do banco digital, cara. O banco digital, ele revolucionou. Cara, quem ficou puto com o banco digital, né? Teoricamente, a máfia do banco. O lucro do Banco do Brasil, o lucro do Banrisul, o lucro, por exemplo, né, dos bancos digitalizados, são esses bancos que a gente está trabalhando, em relação à transferência bancária, é um absurdo. Galera, cada transferência bancária era 9, 14 reais. Caralho, velho. Já pensou o que o banco ganhava diariamente com isso? Então as startups, no caso o banco digital, que é o caso do Nubank, que é um banco panamense que tem sede no Brasil hoje, falou, mano, né? Caralho, vamos revolucionar o mercado. E não tem como lutar contra isso, porque o mundo está passando por uma transformação digital e esse conceito está no seu edital. Então tá errado as 3 coisinhas. Aí nós temos o quê? Nós temos, né, todas as alternativas estão o quê? Incorretas. Cara, que felicidade, tá? A gente trabalhar com isso. Que felicidade a gente ter um conceito relacionado a isso, tudo bem? Professor, mas no meu edital foi citado as startups, ok. No meu edital também foi citado, né, as fintechs, ok. E no meu edital também foi utilizados as big techs. Caralho, cara. Big quer dizer o quê? Muito, tá? Por exemplo, na minha época de ensino fundamental e ensino médio, o meu apelido era Big Nose. O que é Big? Enorme, nariz enorme, tá? Que é o meu caso, sou árabe, cara. Fazer o que, meu consagrado, tá? Aí o que aconteceu, né?
A ideia do Big Tech, ou seja, né, tecnologia que cresceu muito. Né? São as grandiosas no mundo. E essas grandiosas no mundo, a gente tem, né, essas Big Techs. Quem são as grandiosas? Vamos lá, cara, é muito simples você entender isso. Facebook é uma grandiosa Big Tech. Né? A Amazon é uma grandiosa Big Tech. A Netflix é uma grandiosa Big Tech. O próprio Google é uma grandiosa Big Tech. Que esses caras começaram inicialmente com a ideia das startups, não é isso? E aí o que aconteceu? Aconteceu que aí surge o termo muito louco em 2013 ali, chamado de startup unicórnio. Cara, startup unicórnio. Para você que está estudando tecnologia, para você que está estudando investimento, esse termo unicórnio é um termo comum, tá? E o que é um termo unicórnio? É uma startup, como outra qualquer, que bateu, né, o valor aí de 1 bilhão. Olha que loucura! 1 bilhão é uma startup unicórnio. E é uma empresa que deu certo? Obrigatoriamente. Sucesso absoluto. Né? Então hoje, né, a Big Tech ou, né, a startup chamada startup unicórnio é aquela empresa que bateu 1 bilhão, cara. E tem vários exemplos, cara. Nubank, o 99, né? O próprio PagSeguro. Então no Brasil, dando um exemplo aqui, olha que loucura. Então nesse sentido, né, essas Big Techs, essas startups unicórnios, elas, né, dominam o mundo da tecnologia do mundo. Facebook, Netflix, cara, a porra toda. É um conceito simples que você não precisa ver 1000 aulas sobre esse assunto. Olha a questãozinha aqui. Vamos lá, professor, faz uma questão sobre esse assunto? Claro, meu consagrado. E a próxima questão tá falando necessariamente sobre isso. Olha só. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Big Tech é um termo adotado para classificar companhias de grande porte e que buscam o sucesso absoluto em seus segmentos de atuação. Tá errado. Cuidado, porque tem um detalhe muito importante. Pessoal, para ser considerado uma Big Tech, ela não busca um sucesso absoluto. Todo mundo busca um sucesso absoluto, né, cara? Uma startup busca um sucesso absoluto? Claro. As fintechs? Sim. E a partir do momento que elas alcançam esse sucesso absoluto, aí sim, elas são chamadas de Big Tech. Big Tech não busca o sucesso absoluto, ela já tem o sucesso absoluto, que é o caso, por exemplo, do Facebook, da Netflix. Olha que maneiro, professor. Tá errado, mas não é fácil achar esse erro, não. Vamos lá. Letra B. Atualmente é possível notar muitos exemplos de empresas de sucesso. Aquelas que atingiram um valor no mercado significativo e dominam segmentos em que atuam, influenciando inclusive os hábitos de consumo. Essas empresas são chamadas de startups. Está errado, meu consagrado. As startups não é aquela empresa que obrigatoriamente tem um sucesso. Não aquela empresa que atingiu um valor no mercado significativo. Existem várias startups que começam e não dão em nada, porque não dá seguimento. Então não posso afirmar que uma startup é um exemplo de uma empresa de sucesso. Eu não posso afirmar que uma startup é o exemplo de uma empresa que tem um valor significativo no mercado e que nem domina os segmentos que atuam. Tá errado. Startups são empresas iniciais ligadas à tecnologia. Tá falso a letra B. Letra C, olha só. Big Techs são exemplos de empresas com base tecnológica, tech muito grande, que dominam o mercado dos seus setores. Dessa forma, são negócios que começam como startups e criam soluções inovadoras e com isso se tornam escaláveis. Verdadeira! Agora sim! Porque as Big Techs começaram como startups, exemplo de uma Big Tech que começou como startup. Claro, né? A própria o Spotify começa como uma startup e foi uma briga muito grande, cara, porque o Spotify revolucionou a música. Imagina os artistas, vai tocar minha música, não vai me pagar isso, direito autoral. O cara foi um inferno, mas nesse sentido, tá certa a questão, porque ela começa com essa ideia. Olha a letra D, o mercado é repleto de empresas de sucesso que atingiram um patamar de destaque e um valor expressivo, como as startups unicórnio. O que é uma startup unicórnio? É uma empresa que conseguiu 1
bilhão de valor, tá? Né? De dólares, tá? Tem que ser influenciado em dólares, claro, né? No entanto, algumas companhias evoluem ainda mais e se tornaram gigantes globais, influenciando no segmento, né, específico de músicas digitais, né? Não necessariamente músicas digitais está errado, tá? Mas poderia ser o caso da Spotify? Sim. Então o que é uma startup unicórnio, pessoal? Uma startup que atingiu 1 bilhão. O que é uma Big Tech? Big Tech já é uma coisa muito maior, uma coisa que, né, tem um fundamento escalável, uma coisa foda, que é o caso do Facebook e assim por diante. Fechou? Maneiro! Vamos nessa. 1 bilhão não é nada hoje para as Big Techs, né? Que é o caso, por exemplo, do Facebook. O que é 1 bilhão para o Facebook, meu consagrado? Vamos nessa, pessoal! Nesse sentido, a gente já continua com essa instrução. Lembrando uma coisa importante, tá? O mundo mudou. A transformação digital, ela mudou de uma forma absurda. Então hoje, né, as empresas precisam passar por essa transformação digital. E hoje, né, pessoal, a gente tem, né, o papel moeda. O que é o papel moeda? Nós temos aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho algum dinheiro aqui. Devo ter. Ah, tem. Olha só. Eu tenho 50 reais, tá? 50, vale nem os 50 reais, olha só, né? Esses 50 reais é justamente um valor, né? E esse é um papel, né? Pessoal, que valor físico esse papel tem? Nenhum, é um papel, né? Que não serve para nada. Mas por que isso aqui tem valor pra gente? Porque a gente acredita nele. Então é uma questão de crença. Por isso que hoje o valor de uma moeda como essa tem valor pra gente, porque a gente acredita, a gente tem um plano econômico baseado nesse papel moeda, é uma forma de acreditar. Quando acredita, tem valor. Por exemplo, olha só, essa aqui é a caneca do professor Deodato Neto. Beleza? Essa caneca eu vendo aí por 40 reais. E se eu falar pra você, né, sei lá, que a Shakira, né, que o Príncipe Charles, né, que o Ailton Senna tomou nessa caneca. Então, nesse sentido, ela tem um valor muito maior porque a gente acredita nisso, é uma questão de crença. Tudo é uma questão de crença. Por exemplo, lembra do seriado Casa de Papel, em que os caras no final roubaram todo o ouro, levaram embora, né? Só que eles colocaram o ouro dentro da Casa da Moeda falso, beleza? Isso mexeu na economia da Espanha? Não, porque a população, a sociedade, o sistema financeiro acreditava que aquele ouro estava ali. Então, se acreditava que aquele ouro estava ali, então a gente tem o quê? A gente tem uma crença, por isso que não perdeu o valor financeiro. Olha que loucura, tudo é crença, cara. Eu não sei se você sabe, mas um dos motivos da queda da Bolsa de Valores de 1929 foi justamente que a Inglaterra falou, opa, a gente tem papel moeda aí, mas a gente não tem a quantidade de ouro da mesma forma não. Então, cara, isso mexe diretamente na economia. É uma questão de crença. E hoje, né, cara, o que tá bombando são as moedas virtuais. A moeda virtual tem várias, tá? A mais famosa hoje é o Bitcoin. E o Bitcoin, cara, já chegou a 380 mil reais. Aí depois foi para 80 mil, tava 100 mil, caiu para 40 e ela vai oscilando, como qualquer forma de investimento. Então hoje, as moedas virtuais, como é o caso do Bitcoin, é uma moeda descentralizada. Essa moeda é a moeda criptografada, que ela não tem ninguém centralizando aquela informação. Por exemplo, tá? Se eu mandar um Pix para você, existe uma centralização desse valor? Claro que sim, o Banco Central está ali, o seu banco, o meu banco. Agora, no caso do Bitcoin, não, cara. No caso do Bitcoin, a compra e a venda é feita através, né, do formato peer-to-peer. O que é peer-to-peer? De computador para computador, de equipamento para equipamento, de pessoa para pessoa. Nesse sentido, os envolvidos estão diretamente ligados. Então, nesse caso, a moeda Bitcoin, que é a moeda criptografada, é uma moeda que não tem valor, não tem ninguém gerenciando isso. Não tem um banco central, um banco mundial, uma moeda criptografada, meu consagrado. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, beleza, aquela moeda criptografada existe. Como acreditar então na veracidade, né? Dá para acreditar? Claro que dá. Porque existe uma coisa que nós vamos trabalhar nas nossas aulas, tá? Chamado de blockchain, que uma aula você entende tudo isso. O que é o blockchain? É uma cadeia de blocos que vai registrando tudo que foi efetuado, tudo que foi feito. Então, o blockchain é uma cadeia de blocos que é utilizado nas moedas virtuais para provar a veracidade de uma transação.
para garantir que você não compra ou venda duas vezes o mesmo produto. Então, blockchain é uma cadeia de blocos, está diretamente ligado, por exemplo, às moedas virtuais. Uma coisa que sempre cai em prova é que fala assim, ó, o blockchain é utilizado somente em moedas virtuais. Cara, o blockchain é utilizado em várias coisas, tá? Eu posso utilizar blockchain dentro da minha empresa para ter registro de ata, o que aconteceu, o que não aconteceu, transações. É muito legal e a gente vai ter uma aula completa no nosso curso específico do Banrisul. Mas dá uma olhadinha aqui na questão. E a questão falou o seguinte, olha só, questão número 4. E essa questão falou o seguinte: analise as seguintes definições e assinale a incorreta. O que está errado? Moedas virtuais, como o Bitcoin, são moedas criptografadas. Trata-se de uma forma de dinheiro que existe apenas digitalmente, tá certo? O Banco Mundial define as regras e efetua o monitoramento do comércio desse tipo de moeda. Tá errado a letra A. Tá errado a letra A. Só que essa questão aqui foi uma questão adaptada, tá? Vamos colocar aqui, ó, a questão, não importa se é incorreta, eu adaptei ela para vocês aqui, para a gente entender sobre moedas virtuais. Não quer dizer que seja incorreta, mas a incorreta eu já sei que é a letra A. O Banco Mundial não tem ninguém, porque a moeda é criptografada, mas existem outras erradas aqui também. Olha só, letra B. Bitcoin é a denominação da moeda de uso oficial em diversos países, impressa pelo Sistema de Reserva Federal nos Estados Unidos. Horrorosa a letra B, tá? Pessoal, o Bitcoin não é uma moeda, né, oficial dos países, muito menos os Estados Unidos, né, que o governo tem grande, né, preocupação em relação às moedas virtuais que podem ser utilizadas para coisas que não é legal e isso acaba, né, não tendo tanto controle sobre as funções financeiras da sociedade. Também está errada a letra B. Letra C. Bitcoins são papéis que representa uma pequena parte social de uma empresa. Horrorosa letra C! Bitcoin não é papel, cara! Bitcoin é moeda criptografada, digital. Falsa letra C. Letra D. Apesar da resistência de alguns países, o Bitcoin é considerado uma moeda digital que pode ser recebida e enviada pela internet. Sua emissão é realizada de forma descentralizada, tá certo? Ou seja, sem o controle de uma instituição financeira ou de bancos. Isso tá verdadeiro. Então aqui, ó, assinale a opção correta e não incorreta, tá? Letra D é a nossa resposta. E a letra E. O Bitcoin é um sistema de crédito que ocorre a partir da validação de um banco ou de uma processadora de cartão de crédito. Horrorosa. O Bitcoin é uma moeda descentralizada. Fechou? Então, olha que maneiro, pessoal. Nesse sentido, qual que é a conclusão que a gente chega, tá? Que as moedas virtuais não veio como brincadeira, elas vieram para ficar, Ethereum, Bitcoin e assim por diante. E a cada dia que passa, cara, não tem como você, né, mudar essa ideia, porque as moedas virtuais está diretamente ligada ao conceito de tecnologia, ao conceito de internet, por exemplo, né? Eu, hoje, ter uma nota de R$50 no bolso é uma raridade muito grande. Então, normalmente a gente vai fazer um Pix, né? Porque é mais fácil. E no decorrer do tempo, vai surgindo aplicativos e programas que facilitam a compra e a venda. Então, o Bitcoin, as moedas virtuais, a cada dia que passa tem mais valor. Vamos dar um exemplo de uma moeda virtual que a gente nem pensa que é, mas é. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Olha só. Imagine, né, que eu tenho um vínculo com a Red Bull durante anos. E a Red Bull patrocina as nossas aulas, é bem legal, tá? A Red Bull chega e fala assim, ó, tem uma aula lá no Rio Grande do Sul, do Banrisul, que a gente fez uma aula lá. Nós entregamos 2.400 energéticos para todos os alunos, tá? Eu vou fazer aula aí em Porto Alegre também com vocês, tá? Santa Maria também, né? Vai colocando as cidades aí nos comentários, que a gente vai ver se a gente vai, mas com certeza a gente vai viajar bastante pelo Rio Grande do Sul. Aí, galerinha, né? Isso é uma forma de moeda virtual? É, porque ela me dá algo em troca e eu dou a propaganda, as postagens no Instagram. Então, nesse sentido, é uma forma de moeda virtual, cara. Então, não tem como lutar contra isso. E a cada dia que passa, né, a gente tem que dar mais facilidade para o cliente. Ou seja, o cliente, ele é o foco do atendimento. Então, por isso que a ideia de vendas é tão importante, por isso que a negociação é tão importante, por isso que o trabalho em equipe é tão importante. Então, o termo de atendimento, quanto mais tecnologia, melhor. Imagine, por exemplo, tá? Eu vou fazer o seguinte,
eu vou chegar num lugar e falar assim, opa, eu quero um sanduíche. Me dá um sanduíche. Ah, beleza, legal. Né? Aí eu dou o cartão pro cara, não passo o cartão. Ah, qual é o seu Pix? Ah, não tenho Pix. Então como você vai receber? Dinheiro. Caralho, cara. Então, o que faltou por parte da empresa? Faltou empatia com o cliente, tá? Ou seja, olhar pelo lado do cliente. Cara, o cliente não usa hoje dinheiro, né, cara? E quanto mais limitação você tem de pagamento, menos você recebe. Isso é uma regra. Quanto mais limitação você tem de pagamento, menos você recebe. Então hoje o atendimento é essencial. E quando eu citei para você a palavra empatia, é muito louco. Empatia tem aqueles termos mais velhos, né? É se colocar do lado da outra pessoa. Pense como ela, mas é verdade. A empatia é isso. Então, nesse sentido, você tem que colocar ao lado do cliente ou ao lado da pessoa que trabalha com você, que é o atendimento interno, né? Pô, esse cara vai ter qual dificuldade? O que eu posso resolver? Para entender o lado dele. Porque, na verdade, né, pessoal, não tem certo ou errado, tem ponto de vista, né? Cara, que frase foda, hein? Não tem certo ou não tem errado, tem ponto de vista, é verdade, tá? Por exemplo, você acha, por exemplo, né, que o que é certo ou o que é errado, né? Você tá certo, outra pessoa tá errada, isso é tudo ponto de vista, cara. Vamos fazer um exemplo bem nada a ver? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Lembra daquele filme Guerra Civil, que era o filme dos Vingadores? Por um lado tinha um Homem de Ferro, foda pra caralho. Por outro lado tinha o Capitão América. Os dois entraram em conflito, né? Por quê? Porque o Homem de Ferro tava puto. Por quê? Porque o cara foi lá e matou o pai e a mãe dele, cara. E o Capitão América, ele tava puto porque ele falou, calma, Tony Stark, calma, consagrado. Ele matou, mas não era ele, cara. Era outra mente, ele foi manipulando, não era ele. Então, por exemplo, o Homem de Ferro tava errado? Não, porra, matou o pai e a mãe dele. O Capitão América estava errado? Não, o cara estava em outra mente. Então, na verdade, não existe certo ou errado, existe ponto de vista. Então, na ideia do atendimento é isso, é a empatia. Então, você tem que você tem que se colocar do lado do cliente para ver quais são as dificuldades e fazer o atendimento de perfeição. E se você tiver tecnologia para ajudar isso na tomada de decisões, melhora muito. Hoje, por exemplo, com tecnologia, o atendimento cresce muito, porque você já sabe o que o cliente quer. Por exemplo, né, a tecnologia ela não coloca principais dúvidas, já procura as principais dúvidas, e isso o banco procura a empatia, se colocar do lado do cliente, quais são as principais dúvidas, como a gente pode resolver isso. Então, olha a próxima questão, que já fala de atendimento. Ela falou o seguinte, um dos fatores de qualidade do atendimento ao público é a empatia. A empatia é o quê? Letra A. Capacidade de transmitir sinceridade, competência e confiança ao público. Nada a ver, isso é o básico, tá? Letra B. A capacidade de cumprir de modo confiável não é isso. Letra C. O grau de cuidado e atenção individual que o atendente demonstra para com o público, colocando-se no seu lugar para o melhor entendimento do problema. É a nossa resposta. A empatia é justamente você colocar no lugar do outro, é você saber as dificuldades, é você saber o que realmente ele procura. Então hoje existem tecnologias, mineração de dados, BI, para ajudar você a ter um atendimento de inteligência. Por isso os 3 assuntos, olha só, informática, né, atualidade do mercado financeiro e, né, vendas estão diretamente ligados, beleza? Então vamos lá, galera. Esse vídeo foi para dar um start inicial à nossa apresentação. Eu tô com o link aí no canal do YouTube do curso completo de informática, que vai envolver também a ideia de atualidades no mercado financeiro. E não é um curso velho, é um curso atual. E olha só, nenhuma aula é sem fazer questões. Toda aula que você encontrar no seu curso tem questões, revisando conteúdo, fazendo questões, independentemente da banca. Claro que o nosso foco é César Gran Rio, mas a César Gran Rio não fez questões de diversos tópicos que estão no digital. Então, independentemente da banca, a ideia é reforçar o conteúdo. E olha que eu estou falando para vocês, se você quiser passar no concurso do Banrisul, que vai ser um concurso muito disputado, e, né, você não pode ficar na velharia. O que é velharia? Aquelas aulas intermináveis, você tem acesso a tudo na sua assinatura, aí você chega lá, tem aula que não tem nada a ver, né, com o seu conteúdo, com o que interessa para você. Não esqueça da frase,
A qualidade de estudo não está ligada à quantidade de horas estudadas, nem à quantidade de vídeos assistidos, e sim à qualidade. Às vezes, uma aula como essa resume mais de 100 aulas de atendimento, de atualidades do mercado financeiro e principalmente informática, tá? Tamo junto! Dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, o link pro curso completo de informática tá aí embaixo, tá? Já adquira o seu curso que tá na promoção, qualquer dúvida me adiciona no Instagram lá, meu consagrado, professor Deodato Neto. Então não esqueça, tá? Não fuma maconha, não viaja dessas coisas, ideológicas, da quantidade de vídeos, e tem uma coisa que o banco quer você, e você tem que estar ligado na ideia nova, uma forma nova de conhecimento, não nessa velharia que você está acostumado por aí, tá? Tamo junto, um abraço e até o nosso curso específico, valeu? Me adiciona no Insta aí, tá? Prof. Deodato Neto, fui!